2. Uma noite estavam conversando a ladainha, quando Juvencio, um homem violento e muitas vezes criminoso, pôs a cabeça dentro de casa e perguntou baixinho: "Se me dão licença?" Meu pai fez sinal para que ele entrasse e perguntou: "O que aconteceu, Juvencio?" Mamãe percebeu que ele entrou e pensou: "Será que Juvencio está arrependido e veio rezar também?" Continuou: "Mater intemerata." Todos responderam: "Ora pro nobis." Ouviu-se o vozeirão do rapaz. As vozes continuaram. A voz do Juvencio sobressaía. De repente, meu pai percebeu que o moço estava nervoso e fazendo sinais de que precisava falar. Papai convidou-o a sair, e quando ficaram fora da sala, ele explicou: "Eu não queria interromper as rezas, mas tenho que contar ao Senhor, que é um homem bom e compreende as coisas que me acontecem. Estou ameaçado de morte, capitão Monteiro. O Chico Bagre tomou bebedeira que nem sei e anda falando que vai me matar. Eu posso enfrentá-lo, mas não quero brigar com um bêbado que não sabe o que faz. O senhor me ajuda?" "É por causa da água?" perguntou o papai. "Sim, senhor. Eu desviei o corgo um nadinha para minhas terras e o homem virou bicho." "Fique aqui. Vou falar com Chico Bagre", disse papai. "Meu cavalo ainda está encilhado e eu vou tratar desse assunto." "Mas eu não sei rezar", resmungou Juvencio. "Vão dizer que sou covarde." "Ninguém vai dizer nada. Sabem que você é valente. Vá respondendo. Ora pro nobis, enquanto eu vou conversar com o Bagre." Enquanto confabulavam na porta da casa, meu irmão Zenon, que teria 9 anos, veio a saber do que se tratava e quis acompanhar papai. "Não, senhor. Fique com sua mãe. Tome conta dela e não saia daqui." Meu pai entrou novamente, falou ao ouvido de mamãe, que continuava, imperturbável, a puxar a ladainha. Papai dirigiu-se à casa do Bagre, que não era tão perto, ficava uns 2 quilômetros depois da última casa da colônia. Antes de apear, meu pai ouviu a voz de Chico desafiando todo mundo, voz de bêbado, teimando nas frases. "Ele vai me pagar." Quando Chico Bagre reconheceu meu pai, perguntou pelo inimigo, e papai procurou acalmá-lo. Disse à mulher dele que se fizesse café forte e trouxesse logo. A voz pastosa de Chico Bagre continuou: "Já sei, foi pedir proteção. Ele não é homem para me enfrentar." Contou que Juvencio queria ficar com a terra por causa do córrego, mas o córrego era dele, Francisco da Anunciação Bagre. "O senhor está me ouvindo? O córrego é a divisa. Ele vai lá de madrugada, eu vou de noite, cada um puxando a água para seu lado. Acabo matando aquele desgraçado. Tenho aqui a carabina pronta, com 2 azeitonas para o bucho dele. Eu sou homem, capitão Monteiro, homem." A mulher e as crianças choravam num canto do quarto. Acariciando a carabina, ele continuava: "Faz 1 mês que estamos nessa ladainha. Muda corgo de manhã, torna a mudar à tarde. O senhor sabia que esse corgo é a divisa? Hoje mandei um recado para o homem. Mandei dizer que vou matar. E é hoje mesmo." Tomou café forte, perguntando onde estava o outro. Com cuidado, meu pai disse o quanto a carabina era bonita, de 2 canos, bem limpa e tratada. Tomou-a entre as mãos e examinou-a. "Está carregada. Vou descarregar no Juvencio, essa noite mesmo." "Onde está ele?" Papai teve vontade de dizer, rezando a ladainha, mas em vez disso começou a aconselhar. "Escute aqui, Chico. Você vai me prometer esperar antes de matar o Juvencio, que não fará nada enquanto eu não arrumar esse negócio da água. A divisa ficará no lugar certo. Você promete? O senhor vai pôr o corgo na minha terra? Deixe por minha conta. Vou ver primeiro quem está com a razão. Prometa nada fazer contra Juvencio. Aquele que estiver com a razão ficará com a água. Então o senhor não é meu amigo? Eu pensava que o senhor fosse meu amigo." Começou a choramingar e papai pediu a ele que tivesse paciência. Tudo ia dar certo.
Dá mais um pouco de café para meu amigo aqui, falou o papai. Só se o senhor tomar mais um. Como não hei de tomar em sua companhia, Chico? Tomou o café na caneca de barro, meio quebrada. Estamos entendidos? Perguntou meu pai, levantando-se para sair. Você vai esperar minha decisão, Chico. Eu falhei alguma vez? Meu pai despediu-se e convidou-o para irem à casa no próximo sábado. Haveria festejos, aniversário de casamento. Queria que todos fossem, amigos e compadres. A mulher do Chico, com cara de mártir, prometeu ir e levar os filhos. Com paciência e conselhos, meu pai conseguiu acalmar os ânimos. O córrego que servia de divisa não pertencia a nenhum deles. Papai e meu irmão descobriram uma nascente bem acima, quase no alto do morro. Dividiram a nascente para que a água servisse os dois. Anos mais tarde, quando nossos pais narravam as histórias vividas no sertão, gostávamos de ouvi-las. Certa vez perguntamos à mamãe se ela não ficara receosa ao saber que papai fora à casa do Chico Bagre, que ameaçava matar todo mundo. Mamãe respondeu sorrindo e séria. Se eu dissesse para seu pai, melhor você não ir, aí que ele iria mais depressa. Se eu deixasse de rezar e dissesse vou com você, haveria pânico entre os colonos. Já pensaram nas consequências? Todos haviam de querer saber o que estava acontecendo. Iam pegar nas espingardas, nas foices, para acompanhar o seu pai. Fingi que não era nada e continuei a minha ladainha, mas estava muito aflita. Só fiquei tranquila quando ouvi tropel de cavalo no terreiro e vi seu pai entrar. Estávamos todos tomando café com rapadura e comendo roscas. O pitoresco da história é que um dia o meu irmão Zanon chegou para o meu pai e cochichou. Papai, a água da nascente é que faz o córrego. O dia em que eles perceberem isso, vai haver mais brigas e é melhor a gente guardar segredo. Papai aconselhou-o a nada contar, pois podia acontecer como a história da ovelha e o lobo. Contou a fábula ao meu irmão, que achou muita graça, e repetia fazendo voz grossa que deveria ser o lobo. Se não foi você, foi seu irmão que bebeu a minha água. Voz fina de ovelha. Mas eu não tenho irmão, seu lobo. Se não tem irmão, deve ser algum primo que bebeu a minha água. Davam risadas quando lembravam esses fatos. A paz tornou a reinar no sertão. Foi essa a única vez que meu pai teve que intervir, pois os dois eram violentos e se ameaçavam mutuamente. Mais um ou menos um crime não faria diferença para quem já tinha cometido tantos outros. Chegou um ano de seca braba no sertão. O ar parecia fornalha acesa. Não havia brisa. Tudo parecia queimar. A terra, o arvoredo, o capim. Fazia alguns meses que não chovia. Os animais entravam nos rios e nas lagoas para procurar capim fresco. A terra se desfazia em torrões ressequidos. Uma tarde, ninguém sabe como começou, houve uma queimada violenta do outro lado do rio. Toda a colônia ficou de prontidão. Correram com enxadas e foices para a beira do rio. Alguma chispa podia vir e queimar as próprias plantações. Os estalos dos cipós a se torcerem, as árvores imensas a tombarem com estrépito, assustaram de tal forma meu irmão Raul que ele começou a chorar e a tremer. Dizia que o fogo chegaria até eles e destruiria tudo como estava destruindo as árvores grandes das florestas. Em vão meus pais explicaram que a queimada não continuaria, as águas deteriam o fogo, não tivesse medo. Mas os gritos dos colonos, o mugido do gado, o pranto das mulheres assustadas, deixaram o menino em pânico. Os bambus estalavam com o estrondo de bombas explodindo. Pedaços de madeira eram atirados longe e caíam na outra margem. O incêndio tomou tais proporções que todos os homens e mulheres ficaram a postos para fazer o aceiro se fosse preciso. Raul ficou em grande desespero. Começou com tremores, febres e ataques. Minha mãe tudo tentou com o Chernovis, mas dessa vez o dicionário que havia curado tanta criança nada adiantou. Quando a queimada foi se amainando, já era madrugada, mas Raul continuava com febre. Papai disse, vou levar o menino para Itatinga,
para Maneco examiná-lo. Embrulhou Raul com muitos cobertores, e assim, com o filho no colo, a cavalo, mamãe em prantos fazendo recomendações, um camarada acompanhando, lá foi meu pai numa viagem cansativa levar o filho para o irmão médico examinar. Mamãe ficou com os outros dois, a fazenda para cuidar e a vigiar a seca que estava no ar e poderia provocar outra queimada. Dias depois, meu pai voltou sozinho. Quando mamãe o viu de longe, teve um baque no coração. Mas o camarada chegou com o cavalo a galope e disse logo: "Não é nada, Dona Rosinha. O menino ficou na fazenda do seu doutor porque lá tem mais recursos para se tratar. O capitão Monteiro me mandou na frente antes que a senhora pensasse outra coisa." Tio Maneco conseguiu curar o meu irmão. Raul teve a doença de São Guido, como chamavam. Ficou mais de 1 ano com os tios e primos na fazenda de Tatinga, mas voltou bom, completamente curado. Houve festa esse dia em casa. Eufrosina e Mã fizeram tudo o que o menino gostava. Enfeitaram a casa com folhas de palmeiras e as poucas flores que havia, perpétuas e sempre vivas. Assaram bolos, sequilhos, biscoito de polvilho. Meu pai, que tinha ido buscar Raul, veio com muitas novidades. Trouxe revistas estrangeiras para a mamãe e contou que as filhas já mocinhas em Botucatu estavam bem com a vovó e ficavam cada dia mais bonitas. Meu irmão Raul, quando entrou em casa e viu os familiares, a casa enfeitada, os camaradas, o bode Giba encostando-se nele para chamar a atenção, os cachorros latindo e passando a todo momento por entre as pessoas, só quis ficar no colo de mamãe, respondendo às perguntas e recostando a cabeça no ombro dela, como se assim matasse todas as saudades. Todos faziam perguntas e ele respondia mastigando bolos e biscoitos. Depois deixou o colo de mamãe e foi abraçar Mã. Ficou algum tempo com o braço passado pelo pescoço de Mã. Depois disse: "Eu só pensava em vocês." No quarto com os irmãos, mamãe ouvia as gargalhadas dos filhos e só então ficou tranquila. No fim dessa semana, convidou todos os colonos e ofereceu-lhes uma festa para comemorar a volta do filho curado. No princípio, muita cerimônia, depois, muita alegria, bebidas e comidas. Alguns colonos eram italianos, como Luigi, trabalhador, só pensava em ajuntar dinheiro para comprar umas terrinhas. Levou a sanfona e começou a tocar. Fizeram fogueira na frente da casa e dançaram ali mesmo, na terra batida, tomando quentão e comendo batata doce, assada com casca. Os visitantes vieram de longe. Mamãe contava que mesmo que não mandasse avisar, eles se comunicavam, como se estivessem na África, mas sem tambores. Iam chegando com os filhos grandes e pequenos, traziam presentes para oferecer aos meus pais. A maioria vinha sem sapatos, ou porque não possuía, ou porque os tirara pelo caminho para não machucar os pés. Os homens em geral apareciam a cavalo, os filhos pequenos no colo ou na garupa, as mulheres atrás, caminhando a pé, as saias quase arrastando na poeira. Chegavam dizendo que precisavam lavar os pés para a festa. Conversavam, tomavam quentão com parcimônia, comiam pedaços de carne assados na brasa, tudo com comedimento e muita cortesia. A sanfona alegrando o ambiente, pares rodopiando à volta da fogueira. Às vezes formavam filas para dançar cateretê. Dançavam homens com homens, uns na frente dos outros, em passos cadenciados. Só que nesses momentos a música de Luigi não podia compreender bem e desencontrava com o bater cadenciado dos pés. Um dos sitiantes, o Bernardo, trouxe uma vez a viola e disse que podiam dançar cateretê, ele sabia tocar. Bernardo era um dos criminosos, mas levava a vida tranquila com Ciá Felícia. Quem havia de dizer que ele matara tantos semelhantes? Tocando a viola, cantarolando com suavidade, o filho ao lado era o melhor dos companheiros. Ciá Felícia dançando com Pasqualina, assim formou o baile. Mulher com mulher, homem com homem. Vamos, moçada, as damas se atirem, agora é hora de dançar catira. A viola avançou, a sanfona acompanhou meio aos tropeços. Alguém atiçou o fogo para iluminar a cena. As mulheres à volta batiam palmas e riam,
Coitadas, algumas já quase sem dentes, maltratadas apesar de terem sido bonitas, velhas aos 30 anos, cansadas da labuta, do sol, dos maus tratos. Mas gostavam de um arrastapé, brincavam uma com as outras, se ofereciam para ajudar lá dentro, era só chamar. Algumas, quando riam, tapavam as bocas com as mãos para que não vissem as faltas dos dentes, mas riam assim mesmo, se divertiam e contavam causos. Partiram ao amanhecer, trôpegas de cansadas, algumas a cavalo, a maioria a pé, arrastando as saias atrás dos cavalos, descalças mas felizes. Agradeciam aos meus pais, diziam: compadre, obrigado pelo forrobodó. A gente se divertiu bastante. Assim era o sertão, entre bons e maus, santos e criminosos, corria a vida. Mas mamãe, coitada, só pensava em sair de lá. Pensava nos 3 meninos que estavam crescendo e um dia teriam por amigos assassinos e homens sem escrúpulos. Tinham de deixar o sertão bravio, em todo o sentido bravio. Certa vez, mamãe e os 3 filhos a cavalo, acompanhados por um camarada de confiança, que devia ser o Roque, foram visitar uma velha enferma que morava com o marido numa roça que haviam formado. Tinham trabalhado alguns anos na fazenda de meus pais, depois foram tratar da própria terra. Residiam num casebre algumas léguas distantes. Partiram. No caminho caiu uma tempestade com raios e trovões. O caminho tornou-se um rio de lama, e os cavalos escorregavam a todo momento, assustados com os estrondos que eram como tiros de canhão. Os meninos iam se equilibrando com dificuldade. Raios caíam seguidamente, e o vento agitava as árvores que se dobravam, e os galhos se quebravam. Mamãe disse que o melhor era parar os cavalos e esperar amainar a tempestade. Esta haveria de cessar. O Roque lembrou que o melhor seria ficar meio escondido debaixo de árvore copada, até que a tormenta passasse. Quando os meninos, aconselhados pelo Roque, tocaram os cavalos em direção à árvore, mamãe gritou: aí não, Roque, voltem para cá, é perigoso ficar debaixo de árvore com raios caindo, voltem. Os meninos e Roque obedeceram e tocaram os animais para perto de mamãe. No instante que chegaram perto dela, o raio iluminou toda a mata e caiu em cheio na copa da árvore onde eles pretendiam abrigar-se da chuva. A custo os cavalos foram contidos, tão assustados ficaram, e a árvore copada partiu-se em 2. Mamãe e os filhos se benzeram. O camarada Roque gritou: Virgem Nossa Senhora! E se benzeu também. Depois perguntou à mamãe: como é que a ciá Rosinha sabia disso? Morei sempre na roça, nunca ouvi dizer que é coisa ruim ficar debaixo de árvore quando os raios estão estalando. Eu li num livro. Foi um livro que me ensinou, Roque. Ele fez mais uma vez o sinal da cruz. Esperaram mais um pouco e continuaram o caminho. Chegaram à casa da mulher doente, molhados e tiritando. Ficaram à beira do fogão até as roupas secarem. Entregaram os presentes que haviam levado ao casal: toucinho defumado, feijão, rapadura, farinha de mandioca e arroz da fazenda. Tomaram café com pinga para que se aquecessem e esqueceram o susto que haviam passado no caminho. O regresso foi tranquilo, acompanhado dos agradecimentos do casal de velhos. Deus os abençoe. Muitas vezes, ou quase sempre, o açúcar acabava no sertão. Todo o café era adoçado com rapadura, e mamãe sempre se queixava de que tinha dor de dente quando tomava café adoçado com rapadura. 2 vezes por ano, passava um pároco da vila que ficava longe de todas as terras e sítios, mas quando sabiam que o padre ia chegar, compareciam os casais com os vários filhos. O padre casava uns, batizava outros e abençoava a todos. O Bernardo da Viola era compadre de meus pais. Papai sabia que ele era autor de muitas mortes, mas agora vivia sossegado numa sitioca, com a mulher Felícia e um filho de 4 anos. Uma tarde que passou na fazenda, contou aos meus pais as mortes que cometera. Vivia foragido, mas encontrara a felicidade ao lado de ciá Felícia.
Convidaram meus pais para padrinhos do filho, e só se tratavam por compadres. Bernardo e Felícia cultivavam as terras de que tinham se apossado, criavam galinhas, possuíam uma vaca e um cavalo. Quando apareciam de visita, Bernardo vinha montado no cavalo, o filho na garupa abraçado à cintura do pai, sinhá Felícia de a pé atrás do cavalo. Assim caminhavam léguas e mais léguas. O picuá vinha pesado de presente para os filhos dos compadres, e no alforge havia mangas e abacaxis. Apeavam o pai e o filho. Sinhá Felícia vinha cansada e suarenta. Passava o pano que lhe cobria a cabeça sobre o rosto, muitas vezes. Esfregava os pés doloridos e empoeirados. Mamãe dizia: comadre, vá pedir água com salmoura para pôr nos pés. Alivia. Não carece, ela respondia. Vou esfregando devagarinho e a dor vai passando. Entravam, comiam, descansavam, contavam histórias. O filho brincava com os meus irmãos, e quando começava a escurecer no sertão, partiam. Levavam presentes feitos por minha mãe, blusas para a comadre, calcinhas para o menino, bolos de fubá que Eufrosina trazia da cozinha ainda quentes. Partiam agradecendo muitas vezes. Bernardo a cavalo com o filho na garupa, Felícia levantando o pó do caminho. Quando Felícia ficou esperando o segundo filho, minha mãe disse ao Bernardo que a chamasse logo, que as dores principiassem. Não houve tempo. Enquanto Bernardo pedia a um tropeiro que ia passando que fosse chamar minha mãe, Felícia piorou. Meus pais chegaram ao meio-dia com a caixa de remédios. Tinham sido chamados às 9 da manhã. Sinhá Felícia estava muito mal, piorando. Teve a menina que devia pesar menos de 1 quilo. A criança nasceu de 8 meses. Quando mamãe, muito aflita, começou a tratar da comadre, porque percebeu que ela não estava nada bem, ela murmurou: tome conta dela, comadre Rosinha. Prometa criar minha filha, assim vou mais sossegada. Pobre Sinhá Felícia. Morreu nesse mesmo dia. Meus pais ficaram na casa do Bernardo 2 dias e 2 noites. Bernardo parecia uma estátua de bronze. De léguas distantes, para cá do rio, para lá do rio, vieram os compadres, amigos e vizinhos para ajudar Bernardo na sua dor. Quando enterrou a mulher e papai leu algumas orações aos mortos, Bernardo olhou para a criança embrulhadinha nos braços de mamãe e pediu à minha mãe que fizesse a vontade de Felícia, criasse a pequena. Os vizinhos começaram a se retirar, oferecendo os préstimos. Tudo o que ele precisasse, tudo o que ele quisesse, podia contar com a amizade de todos. Pela primeira vez, Bernardo chorou. Debruçou-se na cerquinha que tinha por enfeite o pé de maracujá plantado por Felícia, e seus soluços eram tão fortes e tão desesperados que de longe se ouvia. Não enxugava as lágrimas que corriam pela cara bronzeada e umedeciam as flores que Sinhá Felícia amava. Meu pai abraçou-o, penalizado. Compadre, vou levá-lo para minha fazenda, onde passará um tempo com o menino. Ele gosta de meus filhos e vão brincar juntos. Lembra aquela mula que Sinhá Felícia gostava? É sua. Eu já tinha combinado com minha mulher, era nosso presente para seu menino. Tome esse café e se apronte. As lágrimas foram parando de correr. Ficou imóvel, olhando o horizonte como se nada tivesse ouvido. Não respondeu ao meu pai. Foi encilhar o único cavalo que possuía. Pôs o menino na garupa, o alforge com as roupas de ambos junto com a viola, e disse aos meus pais: nunca, enquanto eu tiver vida, esquecerei o que fizeram por mim e por meu filho. Sei que Felícia está aprovando. Mas eu tenho um passado que não se recomenda, compadre. Se a polícia um dia me pegar, o senhor sofrerá as consequências, dando proteção a um criminoso. Se no mundo houve um homem agradecido, sou eu. Deus pague a vocês, compadre. Mas eu não sei se o compadre é criminoso e nem quero saber do seu passado. Nada tenho com a polícia. Mas ele estava firme na decisão. Nem olhou o embrulho que minha mãe tinha nos braços. Papai perguntou: mas para onde vai, compadre Bernardo? Vou ganhar o mundo com o menino que sobrou e Deus por companhia. Meu pai tentou demovê-lo ainda. Por causa do filho, não devia partir.
Possuía boas terras, criação, casa. Continuasse morando ali, tinha bons vizinhos. Prometeu ajudá-lo. O filho, o menino, sentado no cavalo, esperava a decisão, sem nenhuma lágrima nem protesto, nenhuma contração no rostinho tão novo e já sofredor. Bernardo sacudiu a cabeça. Não posso, compadre. É mais forte que minha vontade e o desejo de ir embora daqui. É como se tivesse apagado a luz do meu entendimento. Baixou a cabeça. Compadre, acho que compreendo. Ela era boa demais para mim, e por isso não merecia felicidade. Já fiz muitos órfãos, agora meu filho também é um órfão. Tenho que aceitar o destino. Se não fosse o menino, eu bebia uma cachaça até me arrebentar, ou cair envenenado. Mas me deixaram esse menino, que é meu filho, e preciso tratar. Será minha esperança e minha luz nesse mundo. Engoliu um soluço. Depois pediu ao meu pai que distribuísse os trens e os animais para quem quisesse dar. Largou o casebre rodeado por um terreiro onde as galinhas ciscavam, onde havia um limoeiro perfumado, algumas bananeiras fazendo toceira num canto e o maracujá despencando de flores. O menino ficou na garupa do cavalo, abraçado à cintura dele. Tomou a estrada empoeirada. Foi à procura de outras terras, outros rumos, outra Felícia. Coitado. Pela narração de meus pais, devia ter sido uma tragédia sertaneja. Bernardo a cavalo, a criança na garupa, o alforge com roupas e a viola aparecendo entre as camisas amontoadas. Meus pais acompanhando com os olhos o homem que desaparecia na curva do caminho, sem olhar para trás. Só seu braço se levantou como num adeus definitivo. Longe, longe. Ficou a casa abandonada, o jardim plantado por Ciá Felícia, perpétuas roxas, periquitos cercando os canteiros de manjericão e manjerona. Uma galinha chocando os ovos num canto da casa, no chão batido, desolação e abandono. Até hoje, quando se viaja por estradas sem destino, encontra-se taperas abandonadas. Uma parte das paredes caídas, uma ainda de pé, restos que foi habitada. Algumas plantas vingando no tempo, nas secas, nas chuvas intermináveis, pés de limoeiros carcomidos, bananeiras no canto do terreno. Deve-se pensar que Bernardos e Felícias talvez tivessem sido felizes ali. Depois um morreu, outro partiu e a tapera ficou na solidão, batida pelos ventos e desmoronando aos poucos, como a felicidade. Meus pais distribuíam os trens como ele pedira. Uma cerquinha de madeira rodeou o monte de terra onde a comadre fora enterrada. E meu pai não se cansava de perguntar: meu Deus, para onde ele foi? Minha mãe ficou com a menina, a quem deu o nome de Felícia. Mas a criança era fraca, raquítica, e seu choro era baixinho, parecia um lamento triste. Certa noite, mamãe acordou com o lamento da criança. Era um chorinho cansado, mais parecia uma queixa do que choro. Mamãe não se conteve e falou em voz alta: comadre Felícia, venha me acordar todas as vezes que sua filha estiver chorando. Tenho sono pesado. Quem sabe há quanto tempo essa menina está sofrendo e eu não ouvi. Deu a mamadeira à criança. Arrumou-a no berço, que era apenas um caixão de madeira onde se lia em letras desbotadas: a melhor pinga sertaneja. E dormiu de novo. Mais tarde, nessa mesma noite, os galos estavam começando a cantar. Meus pais acordaram com a cama se sacudindo tanto que parecia um terremoto. Despertaram sobressaltados e meu pai perguntou: que é isso? Mamãe ficou assombrada ao ouvir o choro da criança. Respondeu: pedi à comadre Felícia que me acordasse quando a filha chorasse, e ela veio, só isso. Havia tanta coisa estranha no sertão que meu pai nem comentou. Voltou-se para o lado e dormiu de novo. Uns 8 dias depois, mamãe percebeu que a criança estava cada dia mais fraca e não se alimentava. O Chernovis não estava adiantando. Tratou da criança o melhor que pôde, mas a criança estava morrendo aos poucos. Batizaram-na com água do pote. Papai e mãe foram os padrinhos. Nessa tarde a criança morreu, e foram enterrá-la perto da mãe, ao lado do casebre. Nunca mais tiveram notícias do compadre Bernardo, e ele nem soube da morte da filha. Esse sertão selvagem onde meus pais viveram e onde nasci.
Mamãe disse ao meu pai que estava novamente grávida. Antes que papai protestasse, minha mãe logo falou: é isso mesmo, não adianta reclamar e nem dizer: ai meu Deus, que maçada. Mais essa. O fato está consumado e vamos esperar com alegria. Papai riu e foi dizendo: está bem. Quem sabe será uma bênção uma criança para alegrar esse ermo. Durante esses anos, os embarques de café continuavam. As colheitas eram abundantes, o produto de primeira qualidade, mas a distância matava qualquer iniciativa. Era como o tio Maneco havia dito. Muitas vezes o prejuízo foi maior que o lucro. A tropinha de burros acompanhava a madrinha que caminhava à frente, muito orgulhosa com seu cincerro badalando. Descendo serra, subindo o morro, atravessando o rio, carregando café no lombo, até chegar à estação de estrada de ferro Sorocabana. Cada burro levava 2 sacas de café, andavam devagar, e muitas vezes as paradas eram longas para os animais descansarem. Os homens faziam fogueira, tiravam carne seca do alforge, comiam, descansavam, pitavam, depois atravessavam o rio pela balsa. A tropinha andava mais até chegar à estação onde às vezes tinham que esperar 2 dias para o embarque. Muito tempo se passava antes que o comissário em Santos escrevesse dizendo que enquanto o café não chegava, o preço caíra. Meu pai teria que repor tanto por saca. Muitas vezes foi assim. Em outras ganhou e ficou contente, porque a terra produzia galhos pesados de frutos, e o café era o seu orgulho. Minhas irmãs, que haviam ficado com vovó e tia Augusta em Botucatu, nunca estiveram no sertão, ou porque era longe e sem conforto, ou porque a viagem era dispendiosa. Para viverem com independência, lecionavam. Às vezes meus pais iam visitá-las, mas as viagens eram rápidas, voltavam logo para as lidas da fazenda. Numa das vezes em que estiveram em Botucatu, foi para festejar o noivado de minha irmã mais velha com Armindo. O contentamento foi grande e o casamento foi marcado para breve. Mamãe escreveu às 3 filhas contando que estava esperando um filho, depois de quase 8 anos. Convidou-as para madrinhas da criança, que nasceria em um momento tão difícil. Se fosse menina, pedia que escolhessem nomes pequenos, por exemplo, Lia, Dora, Vera, bem curtinho. Contavam depois que se reuniam e faziam listas e mais listas de nomes bonitos. Depois escreveram que se sentiram felizes com a notícia, mas acharam que era o momento de deixar o sertão e voltarem para a cidade. Como iam criar um filho recém-nascido no meio do mato, com animais ferozes rondando, homens criminosos e cobras dentro de casa sob as camas? Sentiam arrepio só de pensar. Lugar longe de recursos, se alguém ficasse doente, teria que ir de carro de bois, e se quebrassem uma perna? Voltassem logo que pudessem. Quanto ao nome em que haviam escolhido, achavam bonito e muito de acordo, porém, Maria José se fosse menina. Eram os nomes dos avós paternos, Maria Monteiro e José Lopes de Oliveira. Se fosse menino, José Maria. Ninguém conhecera esses avós e era uma homenagem à memória deles. Mamãe não gostou dos nomes, mas acatou a sugestão das filhas madrinhas da criança. Eutimia, que ficara noiva, estava bordando seu enxoval, auxiliada pelas irmãs mais moças. Continuavam também com aulas de inglês e piano, as 3. Papai ficava contente ao ouvir mamãe ler as cartas. Lia-as também depois, 2, 3 vezes, saboreando cada palavra, lembrando cada traço, cada história de infância das filhas. Depois guardava as cartas numa gaveta, para ler mais tarde, quando tivesse mais tempo. Ia buscar os filhos no colégio, novas férias, novas alegrias. Os meninos chegavam fazendo barulho, falando alto, imitando os padres de sotaque italiano. Renato era imitador perfeito. Explicava aos meus pais como eram as aulas no Colégio São Luís, o que comiam, molhavam o pão no chá para que o pão inchasse e parecesse maior. Mamãe interrompia. Mas mandamos caixotes de goiaba feita em casa. Goiabada feita em casa, marmelada, latas de biscoito. Vocês não receberam? Explicavam todos ao mesmo tempo.
Mas, mamãe, temos hora certa para comer essas coisas. Dávamos também aos alunos que não recebiam nada de ninguém. O padre distribuidor nos chamava e cortava uma fatia para cada um, 2 biscoitos e mais nada. Acabava depressa. Mas agora estamos aqui. Não vamos mais lembrar, não é, Giba? Os 3 saíam aos pinotes, de cambulhada, numa alegria de arrasar. Apanhados por Giba, que, quisesse ou não, tinha que ir com eles. Os cães latiam e corriam de contentes. Era uma alegria contagiante e enternecedora. Alguns vizinhos paravam para conversar e tomar café na fazenda de meu pai. Muitos deles se orgulhavam dos crimes e das mortes cometidas. Mostravam as carabinas com a parte de madeira cheia de risquinhos. Tudo era marcado e lembrado. O senhor há de pensar que é por maldade que fazemos essas marcas, mas, senhor capitão Monteiro, foi por legítima defesa. O senhor faria a mesma coisa. O Roque, seu campeiro, faria a mesma coisa. Virgem, para se defender, até São Jorge era capaz de matar. Para se defender, bem entendido. Falo essas coisas porque sei que o senhor é um homem de bem, é homem em quem a gente pode confiar, como confiamos em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falavam em nosso Senhor, tiravam o chapéu com respeito. Tomavam café com mistura, elogiando, repetindo, assoprando o líquido como sempre faziam. Alguns levavam as orquídeas mais belas do mundo para minha mãe. Meus irmãos perguntavam onde eles tinham encontrado essa beleza. Eles se ofereciam para levar meus irmãos ao grotão, onde as belas se escondiam. Era uma gruta enorme que saía do meio da mata, se entranhava pela terra adentro, e onde diziam que haviam tesouros escondidos. Posso ir, mamãe? Posso ir, papai? Às vezes iam em companhia desses homens em busca de flores raras, onde as onças moravam nas tocas. Mamãe ficava aflita. Enquanto não os via de volta, não sossegava. Os cachorros vão junto, e os cachorros avisam o perigo, acalmava meu pai. O que merece consideração é lembrar que nunca houve briga feia ou crimes enquanto conviveram no sertão, meus pais e os foragidos da justiça. Papai impunha respeito pela bondade e compreensão. Nunca levantou a voz, nunca se exaltou, só aconselhou com muito cuidado, procurando compreender os homens rudes e violentos. Quando eu estava para nascer, era de ver os presentes, os oferecimentos, a vigília em que permaneceram para que nada faltasse à comadre Rosinha. Trouxeram cavalos encilhados, e homens ficaram de prontidão noite e dia para irem em busca de médico, caso minha mãe precisasse. A vila mais próxima ficava muitas léguas distantes, mas eles disseram: quando a gente é amiga até o fim. Se a comadre tiver algum embaraço, é só dizer: vou buscar o médico da vila e em 2 horas estarei de volta com o tal. Vou no Tordilho, que é um cavalo louco para correr, e levo o alazão para o médico. O doutor há de vir, nem que seja laço. Meu pai agradecia emocionado. As curiosas e as curandeiras foram chegando e se oferecendo para qualquer emergência. Os curandeiros velhos queimavam ervas no terreiro, em frente da casa, resmungavam palavras misteriosas, para espantar os maus espíritos. Mãe e Eufrosina rezavam na cozinha, aflitas, ouvindo lá fora tanta gente chegando como que para uma festa, sem nada mais poderem fazer para o bem de Sinhá. Dias antes assaram no forno de barro bolos de mandioca e biscoitos de araruta, agora guardado nas latas. Em todas as casas de colônia assavam-se frangos e leitões para depois do parto. De todas as chaminés subia fumaça. Era maio e o frio se anunciava forte. Alguns homens velhos, negros africanos, que tinham fama de feiticeiros, cuspiam para o lado e diziam: Sinhá Rosa vai ter a criança, e terá sem novidade. Tomavam goles de pinga e consultavam o céu. Resmungavam rezas, andavam de cá para lá, falando baixinho e resmungando. Meu pai entrava no quarto para ver minha mãe e voltava outra vez para junto dos amigos. Os amigos eram os criminosos confessos, que fumavam cigarro de palha e tomavam café de cócoras. Como é, compadre? Se tiver precisão, vou já buscar o médico. Vou com Belarmino, e se o médico não quiser vir, virá amarrado. Belarmino lembrava:
Os cavalos estão esperando. Levamos alguns de sobra para o que der e vier. Todos sentiam apreensão, pois minha mãe era considerada velha, teria 40 anos, era mulher velha. Papai um dia me contou que se eu demorasse mais para vir ao mundo, a bebedeira seria de arrasar. Já tinham começado a tomar cachaça. Alguns anos depois, meus irmãos me contavam rindo a história da Branca de Neve. Os bruxos mandaram para longe as fadas más, só ficaram as fadas boas quando você nasceu. Nasci naquela casa de barro e ripas entrelaçadas, casa podre de telhado de sapé. Se havia luar no sertão, entrava pelas frestas mal tapadas. Meus pais já haviam perdido a esperança de vida melhor. Continuavam pobres. Contaram tudo isso depois e da alegria que sentiram quando eu nasci. Alegria e apreensão. Eu viera para amenizar a solidão e trazer esperanças. Esperanças verdes como as matas, como os cafeeiros, como as asas das araras e papagaios. Os vizinhos e compadres festejaram minha aparição com comidas e bebidas, contentes por poderem dar ajuda a tal ocasião. Mamãe ficou 40 dias tomando caldo de galinha e mingau de araruta, que Mã e Eufrosina traziam, solícitas. Era a dieta da época para toda a parturiente. Papai mandou uma estafeta levar cartas para os parentes e as madrinhas residentes em Botucatu. Após se banquetearem e festejarem meu nascimento, os homens encilhavam de novo o cavalo e tomaram cada um o seu rumo, mandando lembranças à comadre e desejando felicidades à filha Maria José. Que Deus a abençoasse. Vim de lá muito pequena, mas às vezes penso que meus pais descreviam tão bem o sertão que se eu fechasse os olhos, veria o quadro. A casa pequena no alto do terreiro, chão da sala de terra atijolada, flores nos caixotes nas janelas, perpétuas, sempre vivas e begônias. A terra na frente da casa era vermelha e havia 1 ou 2 degraus para se entrar na sala. Muitas árvores, muitas aves. A mata principiava logo adiante, cavalos pastando e vacas no estábulo. Vejo Mã, que ajudou a mamãe a me criar, preta feia de cabelo carapinha, amor de minha infância. Dei os primeiros passos entre papai e mamãe, tendo Mã entre eles, braços estendidos para evitar uma queda. Vejo Eufrosina espantando com o avental uma porção de marrecos que querem entrar na sala, esses novidadeiros, como ela dizia. Vejo meus irmãos brincando depois da chuva, escorregando no barro vermelho, mamãe ralhando. Imagine como vão ficar suas roupas. Eles rindo, era só lama na frente da casa. Mã cochichando com voz suplicante. Não façam barulho, Duca está dormindo. Duca era eu. Só a Mã me chamava assim. Mamãe formava o quadro e eu via.